noite. O brasileiro é um povo que, por natureza, gosta de futebol. E sabe, muitas das vezes, como discutir esse esporte bretão que foi trazido para a nossa terra. Uma coisa que a gente observa com muita clareza é exatamente o papel que cada um tem dentro de um time. Muitas das vezes o técnico, que é aquele que normalmente tem a visão geral de todo o time, de todo o jogo, solicita que um jogador qualquer faça uma determinada jogada. E se essa jogada normalmente não é feita, o efeito que ela poderia surtir, que seria até um gol, não acontece. Muitas das vezes, se o técnico não é bom, pede-se para ele sair. Se o jogador não é bom, vai para o banco, pode ser vendido. Essa é uma prática que o brasileiro, de uma certa forma, está cansado de ver acontecer. E por que na política teria que ser diferente? Falamos, é claro, da situação que aconteceu hoje no Brasil com a saída do ministro Sérgio Moro da pasta da Justiça e Segurança Pública. O técnico aí em questão é o presidente Jair Bolsonaro, aquele que tem a visão geral, ampla, de toda a situação. Ele não está focado apenas na questão da justiça, ele tem várias outras situações. Por isso, ele precisa dar alguma autonomia para que os ministros possam trabalhar. Mas isso não significa que tenha uma carta branca como um cheque em branco assinado. Os ministros precisam ter a consciência de que eles têm um certo poder. Mas esse certo poder chega até a conclusão com o positivo ou com o veto da figura do presidente. O que nós vimos hoje foi exatamente uma situação em que um determinado ministro, que por sua postura e posição anterior à vinda para o governo Bolsonaro, de uma certa forma agradou boa parte do povo brasileiro que via no PT, na figura de Lula, algo que estava levando o Brasil a um caos. E como ele foi o grande articulador, o grande juiz do processo que julgou Lula e que acabou por levá-lo à prisão, o então juiz Sérgio Moro chegou a um patamar de aceitação pelo povo de uma forma estupenda. Não que ele não seja uma pessoa de caráter, uma pessoa de conhecimento, um juiz de mais de 20 anos de carreira. Porém, todo ser humano tem o seu ego. Todo ser humano tem a sua vaidade. Eu não estava presente, então eu não posso afirmar o que foi dito pelo presidente, de que ao falar a respeito do diretor da Polícia Federal em ser retirado, que Sérgio Moro teria dito que esperasse então novembro, quando ele fosse ministro, elevado no caso, a ministro do Supremo Tribunal, que então retirasse o então diretor-geral da Polícia Federal. Isso é uma situação que ninguém sabe. É apenas a palavra dos dois, ou de quem estava ali presente, minha não é, e do senhor telespectador que está me vendo, também não. Então a gente fica com as duas palavras de dois homens, na verdade não costumamos ver mentir. Mas até onde o ego de uma pessoa pode levá-la? Até onde o ego de uma pessoa pode transformá-la? Vimos aí vários candidatos, várias pessoas que surfaram na onda de Bolsonaro e no momento em que seus egos, que estavam já inflando por conta de estarem no poder, podemos citar aí várias pessoas, mas não vamos entrar nesse mérito, preferiram fazer o quê? Virar as costas
e atacar o presidente. Não foi a primeira e não vai ser a última vez que isso vai acontecer. Vimos um Sérgio Moro mordido, vimos um Sérgio Moro no ataque, vimos um Sérgio Moro com acusações que levaram inclusive o Procurador-Geral da República a abrir um pedido ao Supremo Tribunal para que isto fosse investigado. Pode acontecer do ministro Sérgio Moro ter todas as provas daquilo que ele falou? Pode. E aí, caberá ao presidente comprovar que aquilo tudo não é verdade. Mas também poderá acontecer do ministro ter falado alguma inverdade. E isso poderá gerar algo contra ele. Então, por conta de toda esta bola de neve que foi criada pela sua saída e pelas próprias declarações do presidente, declarações essas que a gente vê, e isso é visível. O brasileiro não votou em Sérgio Moro. O brasileiro votou em Jair Bolsonaro. O brasileiro não votou em ministro, ele votou num presidente. Como tal, os ministros vieram depois a reboque. Talvez exceção do ministro Paulo Guedes, que já estava cotado há muito tempo. Sérgio Moro era apenas um nome que apareceu no caminhar da coisa. É indiscutível que dentro da pessoa do Sérgio Moro há uma certa vaidade. Pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua integridade, mas o problema todo é que dentro de um governo, vaidades são problemáticas. Vaidades geram crises. E foi exatamente isso que gerou, levando-o a pedir a sua demissão. Uma crise que gerou no momento em que ele, diferente de todos os outros ministros, queria ter uma total carta branca para fazer aquilo que ele achasse correto. Um ministro que, em certos momentos, determinou situações que eram contrárias ao que o presidente determina. A questão, por exemplo, do armamento, na qual o presidente é contra o desarmamento, e nós temos um ministro que era contra esta situação. A outra situação que o próprio presidente cita, levando a questão da Polícia Federal, a investigação da tentativa de assassinato pelo Adélio Bispo sobre Jair Bolsonaro, ainda candidato, em Juiz de Fora. Por que a Polícia Federal não chegou a um consenso? Será que é tão impossível assim se descobrir alguma coisa real do verdadeiro mandante da morte de Jair Bolsonaro? Eu aqui fico com as minhas teorias, lembrando que em 2014, o governador Eduardo Campos acabou falecendo poucos meses antes da eleição. Num acidente suspeito, em que em cima da hora sua vice desiste de viajar. Pode parecer aqueles momentos de lucidez em que Deus sopra no nosso ouvido: ó Marina, não viaje. E o governador vem a falecer. Será que foi a mesma coisa que aconteceu com o Celso Daniel? Então ficamos aqui com uma série de sis, talvez, que podem nos levar a pensar N coisas. Porém, chegamos a uma verdadeira conclusão. O ego acabou valendo mais do que uma posição. O ego acabou falando mais alto do que uma luta em prol do Brasil. Como disse o presidente Jair Bolsonaro, se o ministro tinha uma história pessoal, ele tinha a história do Brasil. Se o ministro tinha algo para mandar para o povo com relação à sua história de bons serviços, de ilibada postura,
O presidente foi eleito para representar 210 milhões de brasileiros, porque ele representa a todos, inclusive os que o chamam de bozo, os que o acusam de fascismo e aqueles que tentam derrubá-lo. Ele é presidente da República Federativa do Brasil. E as pessoas que me conhecem sabem que eu sou monarquista. Vejam como é incoerente, ou pelo menos na mente de muitas pessoas, o monarquista estar defendendo um presidente e da República. O problema todo é que hoje, mesmo tendo o meu ideal monarquista, eu vivo numa república, na qual o mandatário maior é um presidente, e na qual, como pessoa que preza as leis, eu tenho que o respeitar. Assim o fiz, inclusive com o senhor Lula da Silva e a senhora Dilma, sem esquecer do senhor Fernando Henrique Cardoso. Porém, não dá para a gente ficar em cima do muro num momento como esse, porque o senhor Sérgio Moro é uma figura que tenha popularidade. Eu diria o seguinte: a popularidade de um ministro, ela não pode ser maior do que a de um presidente. Até porque nós não estamos num Big Brother para discutir e descobrir quem é aquele que deve ir para o paredão ou não, aquele que deve ser eliminado ou não, ou aquele que deve receber mais votos ou não. Nós estamos numa hierarquia. Um presidente manda, e se a ordem que ele dá não está além da justiça, além do que é correto, ela está pautada na lei, cabe a nós termos de fazer como seus comandados diretos. Isso é ser servidor público brasileiro. E o papel dos ministros e do presidente é exatamente esse. Os ministros são escolhidos pelo presidente, porém, o presidente é escolhido pelo povo. Não podemos esquecer nunca disso. Nós, soberanistas, defendemos esta questão justa. Defendemos o povo brasileiro. Defendemos a nação brasileira. Defendemos a soberania do Brasil. Por isso, somos soberanistas. E não podemos, desta forma, virar as costas para o nosso presidente. Se ele errar, tenho certeza absoluta que nós saberemos dizer: senhor presidente, o senhor errou. Até então, ele tem demonstrado firmeza, caráter e retidão. Enquanto isto for o baluarte de um presidente, nós soberanistas estaremos ao lado dele. Eu, pessoalmente, Luiz Gustavo, estarei ao lado do presidente. Vamos esperar agora quem será o próximo ministro. Espero que, da mesma forma como houve na troca do ministro da Saúde por um outro, que em poucos dias já fez uma modificação considerável, pelo menos nas informações com relação ao Covid-19, esperamos então agora que o novo ministro da Justiça e o novo diretor da PF, e com um detalhe, o próprio diretor da PF foi colocado, que pediu a exoneração por vontade própria, pelas pressões que ele sofria. Mas que pressões são essas? Alguém sabe? Não. Mas é fácil apontar o dedo e acusar. A pressão veio do governo Bolsonaro, a pressão veio de Bolsonaro. E eu pergunto, quem faz essas alegações? Folha de São Paulo? O Estado? O Globo? Antagonistas? Diário do Fim do Mundo? Do Centro do Mundo? Carta Capital? PT? PSOL? O próprio DEM? Rodrigo Maia? O STF? Me desculpem, essa lista, para mim, não me representa. Essa lista, para mim, não representa o povo brasileiro. Hoje, o representante do povo brasileiro chama-se Jair Messias Bolsonaro. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Um grande abraço e até breve.